Nossa espécie de hoje é a Lélia Lund, essa pequenininha aqui, muito lindinha, e que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre talvez assim, a minha experiência no cultivo dela. Muitas pessoas têm muita dificuldade de cultivar ela. Não é tão difícil, a gente vai entender essa plantinha e entender um pouquinho mais sobre como dar certo com ela. Bora lá! E aí, amigos e amigas, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lélia Lund. É uma plantinha que muitas pessoas têm dificuldade de cultivar e a gente vai entender até o motivo dessa principal dificuldade de cultivar essa planta. A Lélia Lund, ela tem uma distribuição no Brasil e na Bolívia. Ela é normalmente de lugares predominantemente úmidos, né? E aí a gente já começa a entender um pouquinho da dificuldade sobre essa planta. Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência com ela, né? Primeiro, ela é uma planta que o que é tido como tipo é uma planta semialba, ou seja, o comum de você encontrar na natureza é uma planta branca com labelo rosa. Essa daqui é uma planta de semente e que ela é consideravelmente com labelo mais escuro, né? Mas o normal de você ver na natureza é ela branca com labelinho rosa. Mas como ela tem o rosa, existem algumas variedades, né? Então, por exemplo, a gente tem a Lélia Lund alba, que é o caso dessa daqui, né? Tem algumas que tem um sopro rosa no labelo, que seria como se fosse uma amesiana. Tem ela em cerúleo, que em vez de ser pro rosa, vai um tonzinho pro roxo. Tem ela bem com labelo escuro, como tem ela com labelinho mais claro. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu trouxe... essa daqui é um exemplo dela um pouquinho mais clara, né? Mas tem ela assim com poucos riscos no labelo. Na natureza existem alguns híbridos naturais entre a Lélia Lund e algumas outras cattleyas, como a Cattleya lodigese, por exemplo. Ela tem uma distribuição consideravelmente grande. A gente tem ela aqui no DF, Goiás, São Paulo, Minas... E eu li que tem registros dela na Bolívia, eu não sabia, aprendi aprendendo sobre ela para esse vídeo. É uma plantinha de folhinha redondinha, né? Parece mais uma folhinha de braçávola. Tem esses bulbinhos curtos, né? Ela realmente lembra um pouco uma braçávolazinha, mas a flor para mim é uma mini cattleya, linda, né? Muito linda por sinal. Sobre o cultivo. Primeiro a gente tem que entender que, pelo menos eu cultivo ela junto com as outras cattleyas. Então, de iluminação, é uma planta que gosta de luz intensa. Ela não tem, assim, problemas com relação à luz. Ela não é uma planta de sombrinha. Pelo menos no cultivo, eu sempre cultivei ela com luz junto com as outras cattleyas, ou seja, sombria de 70% no orquidário normal, e elas sempre foram muito bem. Elas são epífitas, então a gente vai ter que ter um substrato um pouquinho mais airado, né? E que não fique encharcado para não apodrecer as raízes. Mas como ela é de um local úmido, então ela gosta de água, gosta de umidade no ar, principalmente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não consigo cultivar, como uma amiga minha fala, não me dou bem com essa planta. Ela morre muito fácil. O que eu posso dar de dicas para acertar com essa planta? A principal dica seria, primeiro, não compre planta que não está enraizada. Porque se ela não está enraizada, ela acabou de ser replantada e aí ela pode ter problema, tá? Por que ela pode ter problema? Ela é uma cattleyinha, né, vamos chamar assim, de poucas raízes. Então ela tem um bulbinho que forma aí 4, 5 raízes. E quando esse bulbinho está brotando da flor, e depois forma a folha. Como aqui a gente pode ver essa característica, ela deu broto, aí o brotinho tá soltando a folha e a folha já deu flor, né? Já tá com a florzinha aí, ó, haste floral no centro, é apical, né? Ela é uma plantinha que, se picar demais, sente muito. E ela tem o ciclo dela bem marcadinho, então ela brota, emite raiz, fixa, forma bulbo, né, para depois brotar de novo. Então, se ficar dividindo demais a planta, ela sente muito fácil. Então eu recomendaria, se você vai fazer mudas, se você vai dividir a sua planta, primeiro, observa quando é que o broto novo vai tá apontando raizinhas novas. O substrato,
né, para você poder plantar ela. A gente usou aqui mix, pinus, carvão e esfagno, que a gente usa em todas as nossas plantas epífitas praticamente. Já vi bem cultivada, muito bem cultivada em esfagno. Já vi muito lindas em placa de madeira, que é assim, acho que é o melhor para ela, seria a placa de madeira com um pouquinho de esfagno para ela ir enraizando. Porque na placa de madeira, as raízes não apodrecem com facilidade. Então, mantém a planta muito mais hidratada, saudável. Ela é muito fácil de ser comida por caramujinho, as raízes serem comidas por caramujinho. Porque a raiz dela é mais fininha, né? É que nem um oncidium. Os caramujos adoram, porque é mais fácil de comer. É uma raiz menorzinha e bem fácil de comer. Então, assim, se der caramujo, vai prejudicar muito a sua planta. Então, é sempre prestar atenção nesse sistema radicular dela. A gente faz divisão dela como faz das outras catleias. Mas se você já tem um pouco de dificuldade, tenta fazer mudas maiores, porque você vai manter a planta com mais nutriente, então vai ser mais fácil de você conseguir acertar no cultivo dela. De maneira geral, ela não tem segredo, ela é uma plantinha muito rústica até, eu diria, mas tem esse detalhe do enraizamento, e às vezes se você compra ou replanta a sua planta e ela está com poucas raízes, ela vai sentir muito. Então assim, o que eu posso sempre estar falando é que, olha aqui que legal, tá vendo que esse brotinho aqui está emitindo a raizinha? Então é um bom momento para mim replantar essa planta. E para quando eu comercializo uma muda que nem essa, que tem várias frentes, eu falo para o cliente, não divida a planta. Se você vai replantar, limpa tudo, apara as raizinhas e planta no lugar novo. É uma planta muito tranquila se respeitar isso. E que eu vejo as pessoas matarem exatamente porque ou compra a planta que não tem raiz, ou replanta a planta fazendo um monte de mudinhas pequenas. E aí a planta leva um tempo para até emitir raiz, se estabelecer, e aí, às vezes esse tempo pode ser longo demais, e a planta desidrata e definha antes de se estabelecer. E que é o que faz com que muitas orquídeas morram, na verdade. Então, assim, essa é a Lélia Lund, é muito lindinha. O mais legal dela é deixar ela encher, né? Fazer toceiras e tal. Ter as variedades, nem todas são tão fáceis de encontrar, mas encontra-se, tá? Porque vários orquidários já reproduziram. E é uma planta que, pelo menos, eu não tenho tanta dificuldade. Eu sempre percebo que ela fica, assim, às vezes levemente amarelinha, mas é porque tem bastante luz mesmo, tá? A gente cultiva com muita luz. E elas vão super bem, mesmo a muda pequenininha, como essa alba aqui, ó, você percebe que no bulbo antigo aqui tem folha amarela, mas ela já tá, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 bulbinhos novos, fazendo frentes novas. Tá bem assim, enraizada, bem estabelecida. Já tá virando uma toceirinha. É uma planta que entocera muito fácil, tá? Então assim, 1 faz 2, 2 faz 4, 4 faz 8. Ela vai aumentando, é bem tranquila. E é muito lindinha, né, gente? É pequenininha, mas é uma catleinha belíssima. Muito, muito bonitinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu convite aqui sempre faço para vocês poderem se inscrever no canal, curtir e compartilhar com todo mundo. E meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.